Fala rapaziada, os imparciais na área. Vamos falar aí de Vasco 2, São Paulo 0, jogo em São Januário. O tema que eu quero abordar sobre o jogo desse domingo é um tema muito polêmico, que é a arbitragem. A arbitragem, o VAR e a má intenção de alguns árbitros do futebol brasileiro e sul-americano. Ontem o que aconteceu em São Januário é claramente uma compensação, né? O São Paulo, o Ceará foi prejudicado no Morumbi há 2 rodadas atrás. Teve um pênalti para o Ceará no marcado. Todo mundo comentou, todo mundo falou. Ninguém pôde ser clubista ao ponto de dizer que não foi pênalti, porque foi pênalti. Só que a arbitragem errou, como muitas vezes erra. E a mídia, que nós sabemos, o time que eles torcem, eles se descabelaram, eles se desesperaram porque não foi marcado aquele pênalti do Volpi no jogador do Ceará. Eu nunca vi a mídia tão desesperada como eles estavam depois daquele jogo. E eu tinha certeza absoluta que a conta ia chegar. Contra o Atlético Paranaense, na quarta-feira, aquela rodada atrasada que o São Paulo jogou e ganhou, o São Paulo fizeram de tudo para prejudicar o São Paulo. Faltinhas totalmente bobas que marcavam a favor do Atlético. No final do jogo deram quase 10 minutos de acréscimo, sendo que não houve nenhum lance para isso. Até o Cuca falou, vocês estão botando acréscimo até o Atlético empatar. E era isso que tentaram e não conseguiram. E como não conseguiram, a compensação veio ontem. O Daronco, que por sinal deveria ser proibido de apitar jogos do São Paulo, o Daronco ele estava o jogo inteiro mal intencionado, claramente mal intencionado. Faltinhas bobas ele marcava a favor do Vasco. Teve um lance que o Thales Magno disputou com o Juanfran. O garoto escorregou, prendeu a bola com a barriga e o Juanfran tentou tirar a bola. O Daronco deu falta pro Vasco, sendo que seria falta pro São Paulo, porque o garoto prendeu a bola. Outro lance que o Pikachu tentou proteger, ele se enrolou todo com a bola. E, de novo, o Daronco deu falta pro Vasco. E o lance crasso, o lance crucial do jogo, a expulsão do Raniel, que, além de tudo, demorou quase 5 minutos pro Daronco tomar a decisão. Se ele tivesse tão convicto assim, ele já teria expulsado o Raniel de primeira e não teria ficado 5 minutos vendo o VAR. E aí eles fizeram um complozinho ali e expulsaram o atacante do São Paulo de forma irresponsável e que atrapalhou muito o São Paulo no jogo e foi algo muito crucial para o São Paulo sair com a derrota. Claro que o São Paulo não perdeu só por conta disso. O São Paulo ontem não jogou bem. Ontem deu tudo errado para o São Paulo. O Cuca escalou mal o time, deixou o meio-campo muito vulnerável, as opções de zaga também não me agradaram e o Vasco foi muito superior. A gente não pode deixar de tirar o mérito do adversário. Mas em questão de compensação, acontece e existe sim. Vocês lembram? Os corintianos, principalmente em 2013, que o Corinthians foi claramente assaltado dentro do Pacaembu no jogo contra o Boca pela Libertadores, depois daquele lance que o torcedor do Corinthians matou o torcedor do... Me esqueci o nome do time. Do torcedor adversário, com aquele rojão, aquela porcaria lá. E o Corinthians... Todo mundo queria a exclusão do Corinthians no campeonato. E a Conmebol de nada fez, mas fez depois, né? Se eu não me engano, foi o Amarília que apitou aquele jogo. E o Corinthians foi assaltado pelo Boca. E o Corinthians foi eliminado para a alegria de todos da Conmebol. Então, na CBF é a mesma coisa, na CBF não é diferente. E ontem o São Paulo foi claramente prejudicado por má intenção. Não foi um erro, o Daronco não errou, o Daronco foi mal intencionado. E isso é algo péssimo para o futebol brasileiro. Os árbitros do futebol brasileiro são péssimos, são mal intencionados e não são profissionais. A gente percebe a atitude deles durante a própria partida. Então o que eu quero falar mesmo do jogo de ontem é isso, é um desabafo, pedir muito para que melhore a arbitragem no futebol brasileiro, para que esses erros e principalmente essas compensações fiquem cada vez mais raras e mais extintas no nosso futebol. Então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam, curtem aqui.
Se inscreva se você não se inscreveu ainda. E é isso aí, um abraço a todos e vamos São Paulo.